por holofotes, metas ou metas de crescimento. Eu não fui capturado por discursos, promessas ou eventos. Eu fui chamado por uma voz mais antiga que o tempo, mais densa que a dor, mais forte que o vento. Uma voz que não gritava, mas incendiava, que não pressionava, mas chamava. Era a voz de um homem ferido, cujos olhos atravessavam a alma, o mesmo que foi pendurado entre o céu e o chão, o mesmo que me viu antes da minha decisão. E ele disse: vem. E eu fui. Eu fui como quem rasga o contrato do conforto, como quem larga a rede no meio do porto. Eu fui sem saber as batalhas que teria de enfrentar e sem calcular o quanto iria me entregar. Mas o meu sim não foi técnico, foi um sim chorado, suado, sincero, poético. Foi selado com lágrimas de arrependimento e enraizado no mais puro sentimento. Eu dei o meu primeiro passo no ministério como quem pisa descalço no sagrado. Eu cheguei antes do sol nascer, com os olhos marcados, varri o templo como quem prepara o próprio coração. Eu liguei o som com reverência, não com obrigação. Eu escondi o meu cansaço atrás de um sorriso ensaiado, porque eu achava que servir era ser sempre forte, sempre animado. Eu vi pessoas sendo tocadas por Deus e por um tempo aquilo não me bastava, pelo menos no começo. Mas o tempo tem um jeito de pesar nos ombros e o excesso de zelo começa a virar escombro. A mesa que eu arrumava já não me alimentava e a presença que me chamava agora competia com a agenda do ministério que me esmagava. O clamor do altar se misturava aos barulhos das minhas demandas e aos poucos eu fui perdendo as esperanças brandas. Eu comecei a murchar como uma flor ignorada no vaso, mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu porque voluntário aguenta o baque, voluntário dá conta do passo. Voluntário não reclama, não chora, não param. Voluntários são fortes, resolvem, encaram. E então eu me dividi entre as tarefas e os toques de Deus. Mas os toques começaram a sumir e as tarefas se multiplicaram. As reuniões deixaram de ser comunhão, as escalas viraram obrigação. As madrugadas que antes eu queimava em Deus agora só cansavam. E o sacrifício vivo virou insônia que sangrava. Vieram vozes por todos os lados, a voz da urgência, a voz da excelência, a voz da cobrança, a voz da aparência, a voz do só você faz bem, a voz do sem você não tem ninguém. E no meio de tantas vozes sem direção, eu perdi a única voz. Foi morrendo devagar, sem luto, sem aviso, sem altar. Eu abandonei a mesa da minha casa para arrumar a mesa do culto. Mas o pão acabou dos dois lados. E eu servia, mas morria. Eu sorria, mas me traía. Lavava os pés dos outros com zelo, mas o meu coração se enchia de gelo. Ferido não porque alguém me traiu, mas por mim mesmo, que me esqueci de onde tudo começou, aonde o pão partiu. E veio então a culpa disfarçada de honra e disfarçada de zelo. Aquela ideia de que se eu parasse o reino ia afundar, como se Deus precisasse do meu esforço para continuar. E então, na correria de mais um domingo, sem devocional, sem adoração, sem voz, eu percebi, Jesus não estava mais no centro. O que era paixão virou peso, o que era presença virou processo, o que era devoção virou desempenho. E foi aí que eu desabei, sem despedida, sem escândalo, sem aviso, apenas desabei. No silêncio do quarto, onde antes eu ardia, com a Bíblia fechada, que eu dizia ler todo dia, com o espírito trincado e olhar sem luz, eu chorei. Chorei não pelas feridas que me causaram, eu chorei porque eu mesmo fui quem tirei Jesus da cruz e coloquei no checklist. Foi então que ele veio, não com trovões, não com músicas e não com profetas. Ele veio com o mesmo sussurro da primeira vez. E ele está dizendo hoje para todos que estão aqui: eu não te chamei apenas para me servir, eu te chamei para me amar. Eu não quero o teu cansaço, eu quero a tua comunhão. Eu não busco o teu desempenho, eu anseio pela tua devoção. E ali naquele quarto escuro, no vale mais duro, a luz nasceu. Luz que rasgou a cortina da rotina. Luz que calou a notificação assassina. Luz que rompeu o altar da obrigação e restaurou o altar da adoração. Eu entendi que Deus não me chamou para manter a máquina da igreja funcionando. Ele me chamou para manter o coração queimando. Que não era sobre constância, era sobre chama. Que não era sobre dar conta, era sobre dar tudo por amor a Ele, não no lugar dele. E então, com mãos calejadas, com olhos lavados e a alma rebatizada, eu renasci. Voltei a um lugar onde tudo começou, onde a minha identidade não era o que eu fazia, mas quem eu era, aos pés do santo todos os dias. Eu voltei ao primeiro amor, não como quem sente, mas como quem escolhe, não com emoção, mas com decisão. Voltei a amar Jesus mais do que o que eu faço por Ele. Voltei a olhar para Ele e não para as demandas que diziam ser dele. E hoje, com reverência, com temor, com o coração inteiro, eu digo
quero um novo começo de novo. Eu quero um novo começo de novo. Você pode glorificar Jesus por isso? Eu quero que você continue aplaudindo a presença de Deus. Eu quero que você continue aplaudindo os voluntários dessa casa. Quero agradecer a Jesus e louvar pelos intérpretes, pelo louvor, pelo MC Music.